Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que debate hoje com José Rebouças e a professora doutora Márcia Gugel sobre o Plano Nacional de Educação. Temos aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores enviadas pelo Twitter e pelo nosso Facebook. Mas antes disso, vamos entrar no tema do Plano Nacional. Professora, que Plano Nacional de Educação é esse e o que ele vai, digamos assim, tentar fazer uma revolução na educação para tentar chegar, pelo menos, a uma qualidade melhor? O Plano Nacional da Educação é um documento que orienta a educação nacional e que estabelece metas, são 20 metas, né, estabelecidas para justamente retomar e orientar a educação, metas que vão desde a universalização do ensino, a erradicação do analfabetismo, o acesso à educação básica, a garantia da melhoria da qualidade, a modificação nos currículos, o acesso à educação infantil, o acesso à educação superior. Então, são metas que abrangem e a meta 20, que fecha o plano, que é a meta do financiamento da educação. Dentro de todas essas metas, existem objetivos a serem alcançados e um plano de ação para o desenvolvimento da educação nessa próxima década. Então, o plano vai orientar a educação nacional em suas metas, em seus objetivos, durante 10 anos. Nós tivemos o último plano, muitas das metas do último plano, elas não foram alcançadas na sua plenitude, mas algumas delas estão sendo retomadas, inclusive, na perspectiva do debate que aconteceu para a elaboração desse plano. Foi um processo de elaboração que se desenvolveu a partir das conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional da Educação, a CONAE, que possibilitou a ampla participação de educadores, dos sindicatos, das organizações, da sociedade civil, das representações de pais, dos alunos, e das entidades representativas na elaboração e na discussão nacional sobre essas metas. Existe um documento da CONAE. Nem todas as propostas que foram construídas na CONAE foram contempladas no Plano Nacional e existem questões, inclusive, são mais amplas, e que extrapolam, inclusive, o próprio plano, que os próprios educadores continuarão perseguindo e discutindo e lutando pela conquista dessas propostas que não foram inseridas no Plano Nacional. Então, o plano tem a perspectiva justamente de orientar e de organizar a própria proposta, o Sistema Nacional da Educação. A grande proposta é construir um sistema articulado de educação que integre as ações entre os entes federados, a União, os estados e os municípios, e que a gente tenha a possibilidade de ter uma participação mais ampla da própria sociedade na execução desse plano. José Rebouças, o plano PNE, que foi aprovado até recentemente na Câmara dos Deputados, passaram agora para o Senado, na visão do sindicato, foi um projeto, um plano aprovado com os pés no chão, que dá a possibilidade de ser executado? Nós entendemos que não. Mesmo que o país atinja o 6º lugar no ranking da economia mundial, o Brasil como o principal país do Mercosul, mesmo assim, com a luta dos trabalhadores técnico-administrativos das universidades, professores e servidores técnicos dos institutos federais de educação, ciências e tecnologias, os IFES, os professores, funcionários que trabalham na rede do ensino básico, mesmo com essas propostas, essa avalanche de sugestões, os documentos que receberam muitas contribuições, não avança. O que foi aprovado agora no último dia 26, próximo passado, é apenas uma intenção de chegar até o ano 2023 para atingir os 10% lá. Na mesma votação, se coloca despesas como capacitação, despesa com aposentadoria de trabalhadores na área da educação, dentro para serem gastos com esses recursos dos 10% do PIB. Isso, é bom salientar para o nosso telespectador que começaria com 7% do investimento, não é isso? E chegaria até 2023 com 10% dos investimentos do PIB para a educação. Isso, com 5% do PIB, que é o atual índice, nós assistimos uma educação que falta praticamente tudo. Somente em 2017,
chegando a 7%, para em 2023 atingir a possibilidade de atingir os 10% do PIB, nós vamos ver que a sociedade brasileira, os trabalhadores, os estudantes, os professores, ainda vão passar um tempão para reverter esse quadro de caos que vive a educação brasileira. Nós precisamos do 10% já. E o Congresso Nacional não está muito disposto, né, porque tem outros interesses corporativos. Mas nós vamos continuar lutando para que isso aconteça. Professora, tem uma pergunta aqui também que é professora, Ana Paula, que ela fala na questão dos municípios. Há essa questão do financiamento, hoje 5%, 7%, 10%. Mas o município que não teria os recursos para cumprir essas metas, como é que ficaria isso? Haveria digamos assim, a universidade teria que ter um envolvimento maior das instituições constituídas para ajudar esses municípios a elaborar os seus projetos para chegar ao Projeto Nacional da Educação? Sim, com certeza. Não só a universidade, mas nós temos para a implementação dos planos e elaboração dos planos municipais e estaduais, a própria organização dos fóruns. Né? Os fóruns municipais e estaduais de educação, eles devem não só acompanhar todo o processo de tramitação, organizar as conferências municipais, estaduais. Nós estamos aí, inclusive, com uma agenda estabelecida pelo Fórum Nacional de Educação para a realização da conferência da CONAI 2014, né? Essa conferência será antecedida pelas conferências municipais e pelas conferências estaduais, que os municípios estarão se organizando para a elaboração dos seus planos e acompanhamento desses planos. Em relação aos recursos, existe uma discussão que traz justamente a perspectiva de que existe uma maior colaboração entre Estado, município e a federação, né, na própria destinação desses recursos, na própria forma de cobertura de algumas necessidades. Hoje nós já temos o Fundeb, que estabelece alguns parâmetros de acompanhamento em relação a esse financiamento, e a própria destinação de recursos também em algumas áreas. Hoje nós temos, por exemplo, todo o processo de formação continuada de professores e de formação inicial são recursos que estão vindo do governo federal para as universidades, para a realização das metas estabelecidas para a formação inicial e continuada dos professores. Então, são formas também que podem ser discutidas entre os entes federados para o atendimento das necessidades e a consecução de algumas metas. Mas, como diz Rebouças, tudo isso vai depender de uma grande luta que extrapola, inclusive, o próprio plano de educação, nacional de educação. Bom, nós temos aqui outras perguntas que nós vamos fazer no próximo bloco, porque a discussão está muito interessante sobre o Plano Nacional de Educação. São mais 2 perguntas e a gente continua no próximo bloco. Se você quiser participar do nosso programa, é só ficar ligado no nosso perfil do Twitter, que é o @SintesteRN, e na nossa fanpage do Facebook, pelo endereço www.facebook.com/SintesteRN. Voltamos em instantes.